amigos, estamos retornando agora. Dá um joinha aí se você está entrando, está conseguindo ouvir. Responde pra gente se o áudio tá legal, se a imagem tá boa. Hoje eu estou aqui com o professor Claudeci, que é professor também, atua no Seguro Social, como técnico de Seguro Social. Além disso, é professor na BSSP, dentre outros locais. E ele veio para dar 3 dicas fantásticas para a gente, tá? Justamente hoje nós falaremos sobre gestão de afastamentos, falaremos dicas sobre o limbo previdenciário e sobre o NETEP. Então, se é um assunto que interessa a você, dá uma curtida, compartilha, porque esse é um assunto que o RH sofre demais, sabia, Claudeci? Sabia, realmente a gente tem um reflexo, tanto no INSS quanto nas reuniões, nas palestras, nas aulas, percebe-se muito isso, né? Isso mesmo. E eu queria pedir, primeiramente agradeço você por estar aqui, por compartilhar nesses momentos tanto conhecimento que você tem, e se você puder nos dar essas dicas, agregar esse conteúdo, o que você acha que é bacana você poder dar de dica, Claudeci, quando eu falo em gestão de afastamento, que hoje é algo que muitas vezes, o que o RH passa, ele tem dificuldade. Olha, tem um trabalhador que está afastado há anos e ele não sabe como está esse afastamento, não sabe a situação. E o que eu tenho visto com os meus alunos e com clientes, justamente agora tem em virtude da social, poxa, como eu vou mandar uma informação que o trabalhador está afastado, e muitas vezes até esse motivo acontece. E eu acabei comentando com você ontem, eu tive um aluno que falou assim, professora, o meu trabalhador estava há anos afastado por auxílio-doença. Eu descobri agora que ele está afastado por aposentadoria por invalidez. E aí, o que você dá de dica para a área de recursos humanos, para as empresas, para fazer uma melhor gestão dos afastamentos, Claudeci? Perfeito, Ilza. Eu acho que uma dica, né, a gente tem na verdade uma série de dicas nos problemas que os RHs, as empresas vão enfrentar agora, principalmente com essas revisões que ocorreram no ano de 2017, 2018, e já foi anunciado, vai acontecer em 2019, né? 3 milhões de benefícios serão revisados. 3 milhões, meus amigos. 3 milhões serão revisados e muita coisa pode impactar para as empresas. O primeiro passo que eu acho que a empresa deveria se preocupar quando se diz em uma boa gestão dos afastamentos seria a empresa protocolar o auxílio-doença ao trabalhador. Porque desde 2009, né, tem já, quem quiser consultar, está no decreto 3048 de 99, se eu não me engano no artigo 76A, informa que a empresa pode ter a gestão desses afastamentos por até 3 meses, desde que ela opte por agendar para o trabalhador. Então, quando ela entrar no site para fazer o agendamento do auxílio-doença, ela vai ter botõezinhos para poder clicar, para poder ter a gestão. E ela tem que clicar no botão empresa. Vocês perceberam o ponto-chave? Então, primeiro ponto, muitas empresas não têm a prática de fazer o agendamento da perícia. Porque muitas vezes, quando muitas vezes o escritório não consegue, ou a empresa não consegue, deixa o próprio trabalhador fazer o agendamento. E nesse caso, a empresa não consegue fazer esse acompanhamento. E a dica que o Claudeci traz é fantástica. Por quê? É importante a empresa fazer esse agendamento. E aí clica lá na opção? Na opção empresa, porque a maioria das vezes as pessoas são induzidas a falar segurado, porque para quem que é o benefício para a empresa, olha o entendimento, né? Sim. Também não é claro o site, eu concordo. Porém, com essa dica que está na norma, se ela colocar empresa, ela vai ter por 3 meses toda a gestão do afastamento. Assim que o trabalhador passar em perícia médica no INSS, já migra a informação para o site da Previdência. E aí outra dica, não é o site do INSS, é o site da Previdência. Previdência Social. Isso, que vai ter lá um botão empresas, e lá empresas você vai ter também um botão consulta de benefícios, vai colocar o CNPJ da empresa, você coloca o raiz, depois ele te dá todos os outros CNPJ, escolhe o da filial e você vai ter o controle. Olha, fulano de tal se afastou por auxílio doença B31. Sim. Se afastou por B91, aí se é B91, aparecerá o nexo individual, profissional ou epidemiológico. E com essa informação, a empresa já pode partir para o segundo nível, Sim. que é contestar um epidemiológico,
ou entrar com um recurso contra o 91, porque são diferentes, nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Perfeito. Então é nesse momento que a empresa tem acesso. E por que eu citei os 3 meses, Elza? Porque aqueles dados ficam disponíveis por 3 meses, depois eles são apagados porque o banco de dados não suporta tudo, aguentar todos os afastamentos. E o que a empresa faz? Clica um botãozinho, exporta por Excel, faz uma planilha e começa a controlar. Sim. A cada 3 meses ela vai poder fazer atualizações ou a cada afastamento desde que ela tenha feito esse pedido. Ele mantém um histórico de 3 meses? Mantém um histórico de 3 meses. E se ela tivesse feito isso, ela não teria aquele problema de falar assim, olha, eu estou com um trabalhador que faz mais de 4 anos, 10 anos, e ele não veio, eu não sei o que está acontecendo. Aí entramos num problema. Lei de acesso à informação. Posso eu, empregador, ir lá no INSS, falar, olha, esse é meu empregado, e falar, o INSS não pode dar informações para a empresa se for B31. B31. Ou B32, que é a aposentadoria por invalidez oriunda de não acidente de trabalho. Perfeito. Então, somente se for B91. B91 e B92. Perfeito. B92 é a aposentadoria por invalidez oriunda de acidente de trabalho. Perfeito. Né? E o B91 também, porque aí há uma relação de tripla referência. Tanto é parte do processo a empresa, o empregado e o INSS, no B91 e no B92. Então as informações são mútuas, não há um sigilo. Mas no 31 há um obstáculo. Já foi discutido com o Comitê Gestor do E-Social, porque o E-Social exige essas informações, a gente sabe disso. Isso mesmo. Mas ainda criamos a barreira na lei, que não permite informar dados. Vocês vão poder questionar, poxa, mas eu tenho o CPF, eu tenho o endereço, eu tenho essas coisas todas que são verdade, mas há uma burocracia e a gente tem que romper a burocracia. E só se muda uma lei com outra lei, tem que ir para o Congresso. Não pode ser assim pela nossa consciência, por mais lógico que seja. Eu entendo a lógica de que aquela informação há uma relação de um empregado no B31 e que a empresa precisa saber a gestão dele. Claudicinha, então nesse caso, se ela não fez isso, se quando o trabalhador deu a entrada na perícia, então nesse caso não tem jeito, ela tem que realmente atrás do trabalhador ou tem alguma forma? Existe condições, inclusive a Lei de Acesso à Informação permite isso, vai ter que peticionar numa agência do INSS os dados, fundamentando a necessidade, pode utilizar o decreto do E-Social como referência. Legal, pessoal, a dica, petição é colocando inclusive o decreto do E-Social. Isso, e aí será avaliado pelas agências a informação desses dados, porque você imagina, normalmente se faz isso em 45 dias mais ou menos. Aí entramos no detalhe. Também nós temos que dar essas informações. Agora em 2019, 15 mil servidores do INSS estão em condições de se aposentar, mais de 7 mil já pediram. Então você tem um problema de servidor para atender essa demanda. Não tem servidor suficiente. Então se você tivesse feito a gestão, você não estaria com esse obstáculo, mas agora estamos. Então qual é o caminho? Vou ficar esperando de braços cruzados? Não, pelo menos vou fazer qual é a minha parte. Perfeito. Eu quero essa informação, eu vou usar a Lei de Acesso à Informação, vou peticionar o INSS, detalhar o porquê e aguardar a resposta. Aguardar a resposta, perfeito. E daqui para frente a dica é sempre entrar no site da Previdência e a empresa solicitar a perícia utilizando a opção 3, empresa. Isso. Porque aí a cada 3 meses eles limpam o banco de dados, só que ela pode ir exportando em Excel e mantendo esse histórico. Isso. Show. Fazendo controle. Fazendo esse controle por tempo indeterminado, é isso? Por tempo indeterminado, até o final daquele fluxo, colocar Sim. isso, e nós vamos falar no próximo tópico, se eu colocar isso no prontuário do trabalhador. Perfeito. Agora, é importante a gente citar aqui, nunca é fácil, né? As coisas não são simples. O pedido do auxílio-doença, que é o afastamento inicial, após os 15 dias de afastamento consecutivo ou não consecutivo dentro de 60 dias, a empresa faz o requerimento no www.nss.gov.br e a consulta no www.previdencia.gov.br. Então, são 2 momentos distintos. Entendi. Né? Então, aí é que confunde, porque às vezes a pessoa vai no site do INSS e não acha a consulta da empresa. Porque está no site da Previdência. Entendeu? Então, são mais informações, se a gente tiver esses caminhos, fica mais fácil a gestão. Porque às vezes a pessoa não encontra e fala assim, não existe isso. Não. Eles falam, mas eles não colocam, né? Então existe esse problema. Então são 2 caminhos, o site da Previdência e o site do INSS. O do INSS você protocola o auxílio-doença
E o da Previdência você faz a gestão na consulta pós-realização da Previdência. Pós-realização. Gostaram, meus amigos, da dica? Se gostou, dá um like, põe um coraçãozinho aí pra gente, tá? E agora, vamos para a segunda dica? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o limbo, né? Limbo previdenciário. O que você traz aí de dica pra gente sobre o limbo? E tem uma informação importante que eu quero compartilhar com vocês, meus amigos. Talvez vocês não saibam ainda, é uma grande novidade. Mas nós temos uma parceria muito legal, firmamos uma parceria, a empresa, a equipe Eusa Bispo, junto com o professor Claudeci. E agora, no mês de fevereiro e no mês de março, nós teremos 2 turmas que vai ser voltado especificamente a um curso presencial, 8 horas de muito conteúdo, sem dúvida, falando sobre a gestão previdenciária, legislação previdenciária voltada exclusivamente ao e-social. Mas depois eu dou mais dicas para vocês. Vamos lá. Limbo previdenciário, professor. O limbo previdenciário, então, nós começamos no caminho correto, falando sobre os afastamentos. E se a empresa já começa o controle dos afastamentos, ela já mantém um prontuário de um trabalhador já mais adequado para um futuro problema, uma lide judiciário, informar ao Poder Judiciário que foi feito em prol do trabalhador segundo as normas. Todo histórico, né? Todo histórico. Então o controle já começaria aí. Onde é que acontece um grande problema do limbo previdenciário? O trabalhador vai para o INSS, tem o seu benefício negado, volta para o trabalho e fala assim, não, mas o médico do trabalho não concorda com o teu retorno, então volta para o INSS, aí ele vai ficando no vai e vem, e ninguém assume, ninguém informa, ninguém fala os passos, ninguém monta um prontuário, ele fica 1 ano, 2 anos, aí o detalhe, Eusa, que é muito triste, se a empresa não faz o recolhimento do INSS para o trabalhador, e ele não tem um benefício e fica mais de 1 ano nesse vai e vem, o que acontece? Acontece o que a gente chama de perda de qualidade do segurado. Quando ele vai ter o direito, lá na frente, vamos supor que ele tem o direito, lá na frente, ele não tem mais o benefício porque falta a qualidade. Perdeu a qualidade de segurado. E aí a gente entra numa discussão assim, mas de quem que é a culpa, de quem que é o cenário? É importante que nós saibamos que existe uma relação entre 3 profissionais aí nessa história inicialmente. O médico assistente, o médico do trabalho e o médico perito do INSS. A Lei 8.203 diz que o médico do INSS, o perito médico, ele tem prevalência no que diz respeito ao seguro, porque o INSS é um seguro. Sim. A partir do 16º dia de afastamento, a empresa já pagou, e o trabalhador também, o seguro. E aí a relação entre o pagamento e a manutenção da família, do bem-estar, da economia daquele trabalhador, não é entre o empregador e o empregado, é entre o empregado e o seguro, o INSS. Quando o empregador começa a intervir muito nisso, dá palpites errados, não informa as ferramentas legais de providenciar ou solicitar o afastamento, ela começa a interferir. E começa a criar uma rusga entre eles, e às vezes os dois se juntam contra o INSS e viram um conflito. Aí perde-se uma relação que havia de trabalho e empregador, né, trabalhador e empregador, e vira realmente olha, você não pode mais entrar no meu RH, você não pode entrar mais na minha portaria, olha, você tem que ir só para o INSS, não me traga outra coisa, não dá carta de afastamento quando ela ocorre, porque você sabe, cada vez que o trabalhador dá entrada e nega, a próxima perícia precisa de uma nova declaração com data recente para ele dar entrada de novo, que é a famosa declaração com a DUT, a data do último dia trabalhado. Se o trabalhador chegar com uma declaração com DUT daquele afastamento que ele já foi negado, o médico do INSS não realiza a perícia. A data não bate, ele exige. E aí começa de novo essa lide, e ele vai separando e vai criando uma tensão, uma animosidade desnecessária. Então qual que é a dica para esse cenário? Nós vamos fazer o seguinte, explicar, preparar as empresas para mostrar as ferramentas previdenciárias e sentar com o trabalhador e de fato com o médico do trabalho, conversar, verificar se há capacidade elaborativa para aquele trabalhador. Se há capacidade, vamos voltar, eu tenho uma proteção, tenho uma negativa do INSS para a concessão de um benefício, logo para que ele volte ao trabalho. Então vamos tentar trabalhar novamente, tenta 1 dia, 2, não conseguiu, percebeu um agravamento e pontua isso lá no prontuário desse trabalhador, para que possa munir de informações futuras para retornar. Exatamente, o Poder Judiciário em defesa do empregador.
Sim. Mas não é em defesa do empregador porque o empregador precisa de defesa, é em defesa da real situação. Do trabalhador. O que acontece hoje é um jogo de cena. Um trabalha, não todos, nem todos lá. Um que finge que está doente, o outro que finge que acredita porque não é legal aquele cara aqui, e o outro que tem que fazer a limpeza, que é o mal, mas também que faz coisa errada. Porque o INSS, quando comete o erro, cabe ao trabalhador, e a empresa pode assessorar com um papel social, que é o problema é do trabalhador contra o seguro, de questionar através de recursos e revisões e de novas entradas dentro dos prazos legais. Entendeu? Então, acho que esse limbo acontece por falta de informação e por falta de organização dessas partes envolvidas. Porque se a empresa tiver o conhecimento, o médico tiver o conhecimento desses trâmites, desses recursos, de tudo isso, fica muito mais fácil ela munir, fazer um prontuário, levantar dados para tentar retomar ele e mandar essa documentação para o perito do INSS. Isso. No meu entendimento, falta um pouco de clareza e de honestidade das partes. Olha, você não está em condições ou você está em condições de trabalhar. Ter uma conversa legal. Aí, às vezes, evita-se conversa, eu tenho mais problemas para resolver, a produção, aquilo, o fechamento da folha, aquela coisa, e o problema não é resolvido. É deixado sempre de lado. Então, é necessário que as empresas se preparem e exponham ao trabalhador em documentos. Olha, quando há o afastamento, você pode pedir uma nova perícia depois de 30 dias. Antes não pode. Então o que eu faço? Vou ficar esperando 30 dias? Não. Durante os 30 dias que você aguarda a nova perícia, cabe o recurso. Você vai, agenda e vai levar lá. Esse recurso é uma nova perícia? Não é uma nova perícia, pelo amor de Deus. Tá? Porque todo dia chega a gente falando que é uma nova perícia. E ainda, depois de 30 dias, porque o recurso às vezes demora 2 meses, 3 meses para ser realizado, eu fico esperando de braço cruzado? A lei não diz que depois de 30 dias pode protocolar nova perícia? Faça. Então o que acontece com o recurso que eu pedi? O recurso que pediu não foi contra aquela decisão negativa? Sim. Ela será analisada. Porque se você deu uma nova entrada depois de 30 dias de um benefício negado, quando é que inicia o pagamento desse benefício? Na nova entrada e não lá atrás. E eu vou perder? Você protocolou o recurso? Protocolei. O recurso vai te dar o direito se você tiver razão. Então, é saber quais são as ferramentas e para que serve cada uma. Cada uma delas e usar adequadamente. Perfeito. E monta no prontuário bonitinho desse trabalhador. Você vai pegar lá o prontuário do trabalhador, tem ficha de registro, ponto. Um ou outro afastamento, férias, anotação de férias. Não tem documento de aso de retorno corretamente, de documento, de cuidado com o trabalhador, de mudança no layout do ambiente porque causou uma... Não existe isso. Não tem toda essa formalização e que dificulta em um possível processo que a empresa pode levantar. Perfeito. Aí chega no judiciário, chega na Justiça do Trabalho, pede-se o prontuário, pede-se a parte da empresa para se defender, tem um prontuário meia boca, o que o juiz olha lá? Poxa, não dá. Aí eu tenho que olhar para o mais fraco lá e acaba concedendo. Exatamente. E a empresa arca com todo esse custo. Muitas vezes de anos. Um outro detalhe, que eu lembrei agora. Sim. Quando o trabalhador cria um atrito desse que o INSS nega para ele várias vezes, ele às vezes entra contra a empresa, contra o empregador, por não ter recebido o benefício auxílio-doença. E o judiciário tem acatado isso e feito empresas pagarem, quando na verdade não é isso que tem que ser. Uma lide entre o trabalhador e uma instituição pública no TRF. É trabalhador contra o INSS ou no GF. Ele tem que questionar o INSS, quem tem que pagar ele é o seguro e não o empregador. Mas há muitos juízes do trabalho que acabam acatando e julgando, e se o juiz decidiu, tem que fazer, e a empresa acaba perdendo isso. Mas se tivesse sido orientado corretamente quais eram as demandas e os passos que o trabalhador teria que fazer, talvez não tivesse tanto problema. E aí entra o ponto. O motivo que é tão importante nós, profissionais de RH, como empresa, ter conhecimento desses caminhos, desses processos, desses trâmites. Para quê? Para poder apoiar o trabalhador e também trazer segurança, evitar riscos para a empresa, né, e futuros prejuízos aí no futuro, muitas vezes por falta de conhecimento, de preparar uma boa documentação que pode resguardar e ajudar ela no futuro. Concorda com isso? Isso é uma boa gestão, concordo inteiramente. Isso que tem que ser feito mesmo, porque
Aí, na verdade, às vezes a empresa fala assim, coitado, olha como o INSS é ruim, que cruel, mas não dá o caminho, não informa adequadamente, então fica só passando a mão na cabeça. Não, chegou a hora, vamos informar, vamos preparar, não é uma pessoa tão coitadinha assim, eu acho que a gente tem que respeitar o trabalhador, ele tem condição de entender a legislação, cabe a nós, como servidores públicos, cabe ao empregador que tem informação mais detalhada, esclarecer ao seu trabalhador quais são os caminhos, ele vai entender e seguir corretamente. Mas é isso, a chave de tudo não tem jeito, é a informação, porque muitas vezes o erro não é por mal, mas é por falta de conhecimento, falta de informação. Legal, Valdeci. E o último tópico, e o NETEP? O que você tem uma dica legal sobre o NETEP? A melhor gestão aí do NETEP? O Nexo Técnico Epidemiológico é um trava-língua aí que o pessoal gosta, né, bastante. Então, eu treinei bastante para poder falar aqui com fluência. Você treinou, né? Eu vou tentar, vou falar NETEP. Não é fácil assim. Então, você fala NETEP, né? Fala como os nordestinos, porque é NTEP, né? É NTEP, mas é bacana que quem constituiu o NETEP, vou falar com os nordestinos que eu amo muito, meus pais são, foi um nordestino, que é o Paulo Rogério, que instituiu essa nova metodologia de identificação de acidente de trabalho, porque até antes do Nexo Técnico Epidemiológico não se tinha a real situação dos afastamentos advindos de doenças do trabalho. Sim. Então, qual que é o grande dica nesse cenário? Há um erro quase que generalizado, tanto do INSS na interpretação da norma, quanto do empregador. O empregado não está muito nesse fluxo porque ele nem sabe de fato o que está acontecendo. Sim. Primeira coisa que eu acho que é importante é o empregador entender o seguinte: para que ele quer fazer uma contestação do Nexo Técnico Epidemiológico? Para suspender o FAP, porque ele quer tempo para provar que não houve um acidente, que a doença não... Até para as pessoas que não sabem, o Nexo Técnico Epidemiológico ele cruza o CNAE versus CID, né, que é o Código Internacional de Doença, independente da emissão de CAT, dá um acidente de trabalho, um B91, que acaba onerando a empresa no FAP por 2 anos, aquela história toda que você conhece lá. E isso muitas empresas ainda não entenderam, que a falta de gestão do FAP pode onerar muito a folha de pagamento. Vamos imaginar uma empresa que tem um percentual de RAT 3. Se ela tiver um FAP de 2, 3 vezes 2, 6, ou seja, dobrou o valor dos encargos. Então, é muito importante que a empresa tenha esse entendimento, o RH, é um trabalho em equipe, né? Saúde, segurança, envolvendo para fazer essa gestão, porque senão a folha dela pode dobrar o custo. Perfeito. E aí a Elza falou um pouco antes do conhecimento é tudo, e ela fez essa abordagem muito importante, e aqui é demais. Que veja só, Instrução Normativa número 31 de 2008, tá? É a IN que regulamenta esses recursos do Nexo Técnico Epidemiológico, do Nexo Individual e do Profissional. Lá vocês terão em 6 páginas, olha quantas? 6 páginas, todo o fluxo que tem que se tomar. E aí há uma confusão. O que é um recurso e o que é uma contestação? Tá falando com a Elza aqui, do ponto de vista semântico é a mesma coisa, mas do ponto de vista da legislação previdenciária são distintas e importantes. Por exemplo, acontece o cruzamento de CNAE versus CID, B91, a empresa, essa empresa modelo que a gente vai citar como exemplo, fez a gestão, protocolou, colocou a empresa, dentro dos 3 meses verificou lá Nexo Técnico Epidemiológico. Perfeito. Se ela fizer um recurso contra o INSS para mudar a espécie de 91 para 31, porque ela fala, não foi assim, ela não percebeu que era Nexo Técnico Epidemiológico. Mas se ela percebeu e fez um recurso, ela não leu a IN 31, porque o recurso, nesse aspecto, não vai suspender o FAP. O que vai suspender o FAP seria você entrar com uma contestação de Nexo Técnico Epidemiológico que não é agendado. Uma dica aí. Olha isso, pessoal. Você pode enviar pelo correio para a agência do INSS ou apresentar pessoalmente. A empresa apresenta em protocolo em 2 vias, porque uma vai para o trabalhador para ele colocar as contrarrazões, porque a empresa está contestando o B91. Sim. Né? Então ela contesta, aí o INSS analisa e se porventura o INSS reformar o ato, vira 31, abre prazo de recurso para o trabalhador. Okay? Perfeito. E aí ela vai informar, porque ela vai receber uma carta, ela vai mudar inclusive no social, lá existe um campo para mudar, porque agora já não é mais estresse acidentário, existe isso mesmo, é um benefício previdenciário.
Se ela for novamente indeferir o pedido da empresa, então contestou, mas indeferiu, aí ela pode protocolar um recurso e quando ela fizer o protocolo desse recurso, suspende o FAP até o julgamento. E se no julgamento a empresa perder, ela tem que pagar os ônus e tudo aquilo lá. Então, por isso que é gestão, tem que tomar uma decisão. Compensa? Eu tenho prova suficiente que não é epidemiológico? Vai adiante. Não tenho? Fica quieto. Mas isso é uma decisão que a empresa tem que tomar. Junto com toda a equipe, com o médico do trabalho, com o engenheiro, verificar, pegar os PPRAs para confirmar que não é nexo técnico epidemiológico. E esse é o exemplo da empresa modelo, que fez tudo certinho lá e que seguiu o fluxo da IN 31, que diz que antes de você entrar com recurso para suspender o fato, você tem que entrar com a contestação. Toda empresa que pula essa etapa, está na IN 31, não suspende o fato. Não suspende. Então, primeiro entra com contestação e na sequência entra com recurso. Espera a resposta da contestação. Perfeito. Tá? Por isso, ainda continua aguardando. A resposta veio negativa, entra com o protocolo de recurso. Entrou com o protocolo de recurso, já gera um número do protocolo, você já consegue informar no e-social e está na suspensão, cobrança do fato até o julgamento em última instância. A fase recursal do INSS ela tem duas instâncias, a junta de recurso da Previdência Social é a primeira e a Câmara de Julgamento, chamada de CAGE, a segunda e última instância, e a decisão dela não tem como recorrer mais. Entendi, perfeito. Então tá aí o caminho para realmente, antes de contestar, fazer o recurso. Perfeito. Tá certo? Gostaram, meus amigos? O assunto tem muita coisa para ser discutido, são muitos pontos. Então, ali no dia a dia, nosso, da área de recursos humanos, saúde, segurança, que pode trazer mudança e impactos positivos para a empresa, né? E o que nós combinamos? Como o assunto é muito grande, nós vamos ter dia 23 de fevereiro, tá? E no dia 23 de março, 2 turmas com o professor Claudeci. E o nosso objetivo é justamente falar sobre a legislação previdenciária voltada ao social, trazendo esses caminhos. A primeira turma, nós falaremos sobre todos os afastamentos, tá certo? Todos os afastamentos por incapacidade. E também mostrar como que funciona esse processo, né, para evitar aí o limbo previdenciário. E vamos falar também nesse treinamento, né? A gente vai aprofundar essa questão dos afastamentos, todas as espécies previdenciárias, aposentadoria. O que acontece quando o trabalhador está há mais de 5 anos, aposentado por invalidez e agora voltou? Como é que consegue aquelas parcelas de recuperação que ninguém sabe como é que funciona? Vamos detalhar, os 6 meses com 100%, depois vai caindo, o que faz? A instrução normativa número 90, de novembro de 2017, que pouquíssimas pessoas conhecem, é o novo fluxo do auxílio-doença, que é nesse papel que nós estamos de fazer gestão, de informar o trabalhador, e falar como é que funciona agora, como é que o INSS analisa. Existe também a alta antecipada, como é que eu vou utilizar esse mecanismo. Tem empresa que fala, não pode voltar ao meu trabalho sem o INSS dar uma decisão, nós vamos falar sobre isso. Perfeito. E você vai trazer também, Claudeci, nós temos uma medida provisória agora em 2019 com algumas mudanças, inclusive no auxílio reclusão, maternidade, vai trazer tudo isso em sala de aula? Sem dúvida, inclusive impacta no auxílio-doença, né? A medida provisória 871, até lá não terá virado lei ainda, né? Ainda não. A gente vai ter muito trabalho para poder resolver, mas nós vamos falar sobre ela sim, sobre a mudança na pensão, sobre a mudança no reclusão, que agora tem uma mudança importante, antes podia uma coisa, agora não pode mais. O tempo de carência da pensão do próprio reclusão fez uma mini reforma. Eu estou para te dizer que esta reforma ela vai ser mais abrangente do que a própria que virá na semana que vem ou na próxima, sobre realmente os pontos capitais. Eu acho que esta revisão que foi feita através da MP 871, dos benefícios, ela foi mais abrangente, com mais detalhes, com mais pontos do que a própria que virá, que o próprio governo já disse que vai vir de maneira homeopática, um pouco agora, daqui a um ano mais um pouco. Então, é bem provável que essas mudanças da 871 sejam mais significativas em termos de números e quantidades de alterações do que a revisão que está sendo proposta pelo Congresso agora em março, né, e abril. Perfeito. Então, se você gostou, você não pode perder essa oportunidade. Você, profissional de RH,
advogado, área de saúde, segurança, empresário, não perca essa oportunidade. Dia 23 de fevereiro, o primeiro módulo, e dia 23 de março, o segundo módulo. Vai ser presencial na cidade de Santo André, tá certo? Só que são números limitados, seremos no máximo 30 alunos, porque não dá para trabalhar mais, né, Claudeci, para você garantir essa interação, essa qualidade, que os alunos possam trazer dúvidas, na verdade, e realmente receber essas dicas com alguém que é lá de dentro do INSS e conhece todos os processos e trâmites. Se você gostou, dá um like, compartilha. Agradeço vocês por esse tempo que estiveram conosco. Claudeci, muito obrigada pelo seu carinho, por você ter vindo compartilhar tanto conhecimento com a gente, viu? Obrigado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau.